pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Nessa aula, nós vamos trabalhar lipídios. Você já ouviu falar de lipídios? Tenho certeza que você, provavelmente, em algum momento, você disse assim, olha, eu estou com a minha taxa de lipídios está excessiva, né? Principalmente nos exames de sangue. A gente vê ali aquelas taxas de triglicerídeos, né? Colesterol, meu Deus, o que é isso? Então nós vamos entender o que são os lipídios. Nós vamos falar de classificação, em que classes de moléculas eles vão ser organizados, tá, pessoal? Então, lipídios são substâncias orgânicas, né, cuja principal característica é a insolubilidade à água e a solubilidade a solventes orgânicos, certo? Então, ele pode se misturar com solventes orgânicos, se dissolver, mas ele não se mistura com água. Sabe aquela história de água e óleo não se mistura? Você sabe que água e óleo não se mistura. Por quê? Porque o óleo é um tipo de lipídio, né? E por que isso acontece, pessoal? Nós temos aqui, ó, o exemplo dos óleos, né? Que são moléculas apolares, ou seja, esse A vem de negação, não tem polaridade. Lembra que quando eu falei para vocês sobre a molécula de água, eu falei que ela era formada por um átomo de oxigênio ligado com dois átomos de hidrogênio, e essa molécula tinha ali uma certa polaridade. A porção que tinha o oxigênio era a porção negativa, e a parte que tinha os hidrogênios é a parte positiva da molécula, como se fosse um ímã, né? Então, a água ela tem a capacidade de se ligar a outras moléculas que têm carga elétrica, né? Cargas positivas, negativas, ou seja, a água ela se mistura com moléculas polares. Aqui, os lipídios eles não têm polaridade, então ele não pode ser solúvel à água, tá? Isso aqui é o que eu acabei de mencionar para vocês. Eu tenho aqui, ó, uma molécula de água formada por um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Na parte onde tem o oxigênio é negativo, na parte onde tem os hidrogênios é positivo, ó, polaridade. Aqui não, eu não encontro essa característica, tá? E esses lipídios, eles são classificados nesses seguintes grupos aqui, pessoal. Nós temos glicerídeos, nós temos as ceras, esteroides e fosfolipídios. Eu vou agora especificar para vocês cada um deles, tá? Muito simples. O que são os glicerídeos? Como exemplo, eu cito para vocês os óleos e as gorduras. Você já parou para fazer a distinção ou a diferenciação entre óleo e gordura? Não é a mesma coisa ou não é? Vamos lá. Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente. Você parar para olhar para a gordura, se você esquentar ela, ela vai ficar líquida, mas deixa a temperatura esfriar para você ver como é que ela fica. Ela volta a ficar numa consistência pastosa, meio que sólida. Então as gorduras elas são sólidas em temperatura ambiente, tá? Geralmente os óleos eles são de origem vegetal. E as gorduras geralmente são de origem animal, tá? A gente encontra gordura, por exemplo, naquela banha que a gente retira de um animal. Quando você abate ele, que você vai tirar a carne, logicamente que a carne e as vísceras estão ali envoltas com gordura, né? Então aqui, ó, são moléculas de álcool, que é do álcool glicerol, ligadas a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Isso aqui é a estrutura química de um glicerídeo, certo? Sabe quando você vai fazer o exame lá de sangue, aí lá tem as taxas de glicerídeos, triglicerídeos, lipídios totais? Pois é, esse aqui é um tipo, glicerídeo, tá? Um glicerídeo ele é formado por um álcool, que é conhecido como glicerol. O que seria o glicerol? É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho uma cadeia principal, né, com 3 átomos de carbono. A cada átomo de carbono eu tenho aqui 2 hidrogênios.
Aqui eu vou ter apenas um hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a quantidade de ligações que o átomo de carbono pode formar. Lembra lá na química orgânica que o átomo de carbono ele pode formar 4 ligações diferentes, certo? Então aqui, ó, eu tenho CH2 ligado com a hidroxila. Em cada carbono desse tem uma hidroxila. Isso aqui é o quê? É o glicerol, ok? Agora, nessa região onde você vai encontrar as hidroxilas, nós vamos ter a possibilidade de essas hidroxilas aqui, ó, no lugar desses hidrogênios, sair o hidrogênio e se ligar esse agrupamento aqui que a gente pode perceber que é o C-O e esse radical, tá? E aqui a gente vai ter a possibilidade de se formar o que a gente chama como triacilglicerol. Triacilglicerol, tá? Por que a gente tem essa denominação? São 3 ácidos carboxílicos que vão se ligar aqui nessa região. E a cada ácido carboxílico nós vamos ter aqui, esses radicais serão onde vão se ligar um outro tipo de molécula de lipídio, que é conhecido como ácidos graxos, tá? Então, os glicerídeos são moléculas de álcool ligadas, que elas podem estar ligadas a 1, 2 ou 3 moléculas de ácidos graxos. Onde é que esses ácidos graxos vão se ligar? Nessas regiões onde você vai perceber, onde tem esses R's aqui. O R quer dizer radical, tá? Aqui eu posso ter 2 ácidos graxos ou posso ter 3 ácidos graxos. Quando eu tenho 3 ácidos graxos ligados, aí eu chamo de essa molécula de triglicerídeo, tá? Agora, aqui é um exemplo de uma figura de um triglicerídeo. Olha aqui, ó. Isso aqui é o glicerol. Veja que ele ainda não está ligado com essas 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Como é que ela vai se ligar? Quando eu retirar um hidrogênio daqui com um agrupamento hidroxila daqui. Para eu ligar esta molécula verdinha aqui com esse glicerol, eu tenho que tirar um hidrogênio dessa porção do glicerol e uma hidroxila desse ácido graxo, ok? A mesma coisa acontece com essas outras 2 moléculas. Eu tenho que tirar um hidrogênio daqui com agrupamento hidroxila do ácido, de cada ácido graxo. Olha aí. Depois que isso acontece, o que vai ocorrer? Vai se juntar os 3 ácidos graxos. Eu retirei as moléculas de água, porque quando eu tiro uma hidroxila de uma molécula com hidrogênio de outra molécula, fica o quê? Hidroxila com hidrogênio forma a molécula de água. Ela é retirada, ou seja, ocorre a desidratação, e aí eu tenho aqui a união dos ácidos graxos. Então, cada ácido graxo ou ácido graxo, ele é uma cadeia longa de carbono e hidrogênio. E essas cadeias aqui, elas têm aversão à água, ou seja, ela não tem afinidade com a água, certo? São moléculas totalmente apolares. E nós vamos perceber que, como eu falei para vocês, né? Existem glicerídeos óleos e existem glicerídeos gordura. O que diferencia molecularmente os óleos das gorduras? As gorduras, elas têm como ácidos graxos principais cadeias saturadas. O que são cadeias saturadas? Eu vou olhar para essa molécula novamente. Você percebe que entre esses carbonos tem ligações covalentes simples. Ligações simples. Ok? Então, quando eu tenho apenas ligações simples, a gente diz que o ácido graxo ele é saturado. É uma cadeia de carbono saturada. Ó, eu tenho uma outra cadeia de carbono saturada. Aqui também é saturado. Tá? Por quê? Não tem ligações duplas ou ligações triplas. Somente ligações simples. Então, os glicerídeos que formam as gorduras contêm principalmente ácidos graxos de cadeia saturada. Então, veja, a cadeia toda bonitinha, retinha, né? Então, quanto mais retinha essa cadeia está,
mais próxima esses ácidos graxos vão ficar um do outro. Então, quanto eu tenho mais moléculas próximas umas das outras, eu preciso que em temperatura ambiente forneça mais energia para que essas moléculas fiquem mais separadas. Ora, por que as gorduras são sólidas em temperatura ambiente? Porque as moléculas de ácidos graxos estão próximas. Quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser a quantidade de ligações não covalentes que vão se formar entre essas moléculas. Então, consequentemente, essa substância aqui, ela vai se encontrar em estado sólido na temperatura ambiente. Agora, olha para essas duas outras moléculas. Uma das cadeias de ácidos graxos aqui, ó, dessa molécula, tem uma ligação dupla aqui, ó. Essa outra aqui, eu tenho uma cadeia com uma insaturação aqui e uma outra cadeia com uma insaturação aqui. Olha que na hora que tem essa ligação dupla, a molécula ficou torta. Essa deformidade na molécula fez com que ela ficasse mais distante da outra. Então, quanto mais distantes as moléculas estiverem, a substância química que é formada por essa molécula vai estar em estado líquido, em temperatura ambiente. Porque, nesse caso, as moléculas estão mais distantes. Lembra que no estado líquido, as moléculas estão mais distantes, né? Havendo uma separação maior, elas podem fluir mais livremente. Agora, se as moléculas estiverem mais próximas, em temperatura ambiente, elas vão ficar em estado sólido. Tá? Isso aqui é um princípio físico. Ok? Os seres vivos, eles utilizam os glicerídeos como reserva energética para momentos de necessidade. Então, os glicerídeos, eles podem funcionar como uma fonte de energia. Tá? Quando, por exemplo, falta açúcar no sangue do indivíduo, ele vai recorrer à gordura para tentar queimar essa gordura e liberar calorias para poder o indivíduo conseguir executar suas atividades normalmente. Tá? Então, a gente vai encontrar glicerídeos em sementes, né? Sementes oleaginosas. Nós vamos encontrar glicerídeos de origem animal, né? Nós vamos encontrar principalmente gordura subcutânea, que é aquela gordura que fica por baixo da pele, tá? E a gordura que a gente encontra entre os órgãos internos do indivíduo. Principalmente pessoas que têm uma taxa de glicerídeo alta, ela vai ter, por exemplo, um abdômen maior. Né? Então, a gente vai encontrar gordura não apenas por baixo da pele, mas também entre os órgãos do indivíduo. Tá? No caso das células, pessoal, onde é que fica armazenado, né, esses glicerídeos? Nós temos células especiais que formam um tecido conhecido como tecido adiposo, certo? Essas células que formam o tecido adiposo, elas são chamadas de adipócito. E no interior de um adipócito, nós encontramos um vacúolo, que ela serve como uma reserva de gordura. Tá? É o exemplo aqui que a gente pode encontrar do tecido adiposo, que a gente encontra principalmente nos ursos polares. Eles têm uma grossa camada de gordura que os protege do frio. Então, além de servir como reserva energética, também funcionam como isolante térmico, tá? Os lipídios, no caso. Pesquisas científicas mostram os perigos do consumo excessivo de alimentos, tá? Alimentos gordurosos, principalmente os de origem animal, porque eles vão fornecer uma grande quantidade de triglicerídeos com cadeias de ácidos graxos saturados. E lembra, cadeias de ácidos graxos saturados vai formar uma substância que é sólida em temperatura ambiente. Então, ela tem a maior possibilidade, por exemplo, de gerar entupimento de artéria, entupimento de vaso sanguíneo, ok? São importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Embora, olha só, pessoal, tudo que é consumido a mais, né, vai causar problema, mas nós precisamos dos glicerídeos, tá?
Isso não quer dizer que a gente não deva consumir, não. A gente deve consumir, mas na quantidade adequada, tá? Porque eles são importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis. O que são vitaminas lipossolúveis? São aquelas vitaminas que se misturam com lipídios. A gente só consegue absorver elas se elas estiverem diluídas nesses lipídios. Então é o exemplo da vitamina D, E, C e A, ok? Precisamos de certos tipos de ácidos graxos, pois não podemos produzi-los naturalmente. Como a gente não consegue produzir eles, a gente chama de lipídios essenciais, porque a gente precisa consumi-los na alimentação, tá? E para que servem esses ácidos graxos? Principalmente para formar a membrana plasmática das células. Eu tenho aqui uma célula e a membrana plasmática, eu sempre gosto de dizer que a membrana plasmática é como se fosse a pele da célula, né? A membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios, ok? É um outro tipo de lipídio, tá? Falando agora das ceras, o que são as ceras? As ceras são constituídas por uma molécula de álcool unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. O álcool presente não é o glicerol nesse caso, como nos glicerídeos. Há ceras constituídas por moléculas de álcool de até 16 átomos de carbono na cadeia. E aí, nesse caso, a gente encontra ceras aonde? Uma cera que vai formar, por exemplo, a cobertura das folhas das plantas. Como nós sabemos, os lipídios em geral, eles não têm a afinidade com a água. Então, quando eu tenho uma camada de cera envolvendo, por exemplo, uma folha, essa cera ela impede que a água que está no interior da folha, impede que ela não promova o processo de evaporação. E assim essa folha não perca água facilmente. Então, nós encontramos cera também na colmeia, tá? Formando a colmeia das abelhas, ok? Falando dos esteroides, que é uma outra classe de lipídio, é uma categoria especial de lipídios. Nós vamos encontrar átomos de carbono interligados, formando 4 anéis carbônicos, aos quais estão ligados outros átomos tais como o hidrogênio, o oxigênio, por exemplo. Então, essa aqui é o exemplo do colesterol. Muitas pessoas têm um medo, né, dessa molécula aqui do colesterol. Ela é importante, principalmente, pessoal, porque ela faz parte da membrana plasmática das nossas células. Ela vai ajudar a dar fluidez à membrana plasmática, ok? Mas ela é importante também no processo de fabricação dos hormônios esteroides, tá? Aqui, ó, na constituição da membrana plasmática, nós vamos encontrar, pessoal, ó, o colesterol aqui, ó, no interior da membrana, dando fluidez a essa membrana. Nós vamos encontrar a estrutura parecida com o colesterol nos hormônios sexuais, testosterona e estrógeno. Então, se não fosse o colesterol, nós não produziríamos essas moléculas. Colesterol produzido no nosso próprio organismo, principalmente no fígado, ou que obtemos diretamente dos alimentos de origem animal. Ele é transportado aos diversos tecidos por proteínas especiais presentes no sangue. Então, esse colesterol ele não pode ser transportado na nossa corrente sanguínea sozinho. Como nós sabemos, os lipídios não se misturam com a água, né? E nosso sangue ele é feito principalmente por água. Então, para que esses lipídios sejam transportados no interior da nossa corrente sanguínea, tem que haver essas proteínas especiais. Vou dar exemplo de duas delas. Você já ouviu falar no mau colesterol e no bom colesterol? Esses nomes eles não têm a ver com o colesterol em si, mas sim com as proteínas responsáveis por carregar a molécula de colesterol. O colesterol ruim ele é conhecido como LDL. O que seria LDL? Uma proteína que carrega esse colesterol e geralmente, se ela estiver em excesso, ela termina depositando o colesterol nos vasos sanguíneos, promovendo a arteriosclerose. O bom colesterol é conhecido como HDL. É uma lipoproteína que tira o colesterol que está em excesso ali no sangue e leva para o fígado. Então, por isso que ele é chamado de bom colesterol. Pessoal,
Essa foi a nossa aula sobre lipídios, eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.